Bom, vamos lá. Qual é o significado histórico disso, né? Perda da justiça. Israel estava, assim, apesar de ser juízes, havia perda da justiça. Não havia justiça mais em Israel. O povo estava se perdendo, né? Entre a imoralidade, né? Não tinha mais moral, e os juízes já não tinham mais a força, né, de poder colocar tudo muito em ordem. Existia uma corrupção social total, né? Então um não respeitava o outro, haja vista o que a gente acabou de ouvir. E olha aqui que coisa interessante, né, vamos dizer assim, tinha a banalização da violência. Quando que tinha, na verdade, banalização de violência? Que nós vimos historicamente. Na história, a história já carrega isso, essa banalização da violência. A desumanização da mulher, a quebra da hospitalidade sagrada. Que isso tudo foi colocado por Moisés, né, nos mandamentos. Porque um dos mandamentos é assim, principalmente levita. Levita, quando chega levita, levita não tinha terras, né? Levita não tinha terras. Então, qualquer lugar que ele chegasse, eles eram hospedados nas casas, né? Ele com quem estivesse. Então, já não tinha mais isso. E essa banalização da violência, primeiro que já tinha influência dos estrangeiros, das terras estrangeiras, né, ao redor, que eram violentos, eram bárbaros. Mas, quando o povo de Israel sai do Egito, o povo de Israel é o quê? Bárbaro, né? Eles não tinham a condição social e moral, lembram disso? Né? Eles faziam coisas assim absurdas. Por quê? Porque eles tinham, apesar de ser o povo de Israel, eles tinham um instinto egípcio. Então, não se respeitava famílias, né? Um pegava a mulher do outro, pegava a sobrinha e vendia o filho e estuprava a filha e tinha relações sexuais com animais. Lembram que era uma coisa bárbara? Isso estava retornando pela influência, inclusive, dos outros povos. Lembrando que isso, assim, olha, tem assim anos e anos e anos e anos que se passaram, gerações e gerações. Então vai se perdendo o controle, vai se perdendo a funcionalidade, vamos dizer assim, dos mandamentos, porque os juízes também não ensinam o povo, né? Não tem, e os levitas que estão ali para cuidar do tabernáculo, também começam a meio que se corromper, né? E não tem o ensinamento para o povo de Israel. Né? Então, o contexto histórico, né, tá nessa situação. E sim, se faz o paralelo, né, com Sodoma, né, que está lá em Gênesis 19. Né? Qual é o paralelo? Homens cercando a casa, tentativa de abuso, a degradação moral coletiva, né? Tudo isso que está ocorrendo nessa região. E Israel estava se tornando Sodoma, né? É muito difícil, né, a coisa ser boa, né? É mais fácil ir para o lado negativo da coisa. Eu queria que vocês começassem a pensar na questão do hoje. Como é hoje? Que relação tem isso, né, nesse contexto histórico, assim, até agora, com os dias de hoje, né? Será que a gente não vive essa imoralidade? Porque se perdeu o respeito. Bom, vamos falar de feminicídio, então está lá o abuso total, né, com a violência contra a mulher, contra as crianças. Então, o Egito nunca saiu da humanidade. Porque vira e mexe, se a gente roda na Bíblia, até nos tempos de Jesus, até no Novo Testamento, a gente vai ver que a violência está ali, né? Esse Egito, esse mal, na verdade, que habita, né, em nós, na humanidade, na verdade. Né? Bom, e aí assim, juízes tinham que ter o quê? Liderança. Liderança no quê? Política, religiosa, né? Eles tinham que ter esse controle. E aí assim, não tem esse controle. E por isso que o povo mais para frente, como nós vimos, começa a pedir um rei. Porque está tudo muito bagunçado, ninguém
obedece ninguém, não se tem alguém no centro para poder direcionar esse povo de Israel. Mas eles tinham Deus, o problema é que eles esqueceram de Deus, né? Até que vem depois Samuel como o profeta, né? que era juiz também, e que começa a tentar corrigir esse povo, leva a mensagem ao povo, enfim, a gente viu isso, só que o povo pede por um rei, né? A tribo de Benjamim, onde eles estavam ali, que eles foram, que esse senhor veio, que esse idoso colocou, né, na casa deles, era um símbolo na época de corrupção nacional. E o primeiro rei veio de lá. Assim, a história ela se costura, né? Se a gente for pegar detalhes por detalhes da Bíblia, você vai ver que é uma grande coxa de retalhos costurada delicadamente, que forma a paisagem, né? Porque é um símbolo de corrupção. Por quê? Porque havia ali as tensões políticas, conflitos entre as tribos, oposição de grupos ligados a Saul e a Davi, né, depois, né? Então, esse contexto todo dessa corrupção em Benjamim é focada nessa questão. E havia o que também ali, né? O pecado coletivo da tribo. Por quê? Os líderes eram omissos. E a omissão eu vejo, mas não enxergo, né? Tá tudo bem. Não sendo comigo, não estou vendo o que está acontecendo ali, né? Uma sociedade extremamente adoecida, né? A perda principal ali, né? A perda de aliança com Deus, porque se você a violência dita como normalizada, não tem nada a ver com hoje, né? Hoje não é assim. A gente não encara mais a violência como uma coisa normal, né? Não, nós já normalizamos a violência. A gente vê algo que acontece, a gente fala, nossa, que isso, tal, que negócio é esse? 5 minutos. E passa. Aí você até fala assim, o que é isso? Você fala assim, falta de Deus. Mas o que é a falta de Deus? Você perdeu a aliança com Deus. O contexto histórico é uma questão de, então, estou repartindo para as 12 tribos para vocês verem a violência de que forma que chegou à minha casa. Né? Só que a concubina, ela tem uma simbologia nisso tudo, no que está acontecendo, né, com Israel. Né? E que simbologia é essa? Né? O que representa? Primeiro, o que era uma concubina? Uma prostituta. O texto até fala de esposa, mas então porque ele tomou para si, como Salomão tinha 700 concubinas. Né? Toma para si. Mas a representação disso tudo, assim, ela tinha uma simbologia do povo abandonado. Porque é alguém à beira, sem valor, à beira do caminho. Então ela representa esse povo abandonado. Mas abandonado por quem? Abandonado pela liderança, que eram esses juízes, né? Que tinha que ter essa liderança. Então era um povo abandonado. Era uma nação violada. A concubina representa essa nação violada. Ela representa a perda de proteção espiritual. Aqueles que foram incumbidos de dar essa proteção espiritual, de dar a proteção moral, a proteção civil da sociedade, né? Política, religiosa, eles eram omissos. Então eles abandonaram a nação de Israel. Olha como é complicado, né? Bom, ela é partida em 12 partes, né? O que representa? As 12 tribos. Ela representa essa fragmentação nacional. As 12 tribos eram para ser unidas, elas não eram unidas. Então, essas 12 partes representam essa fragmentação, né? Nacional que existia, com uma ruptura de uma unidade espiritual. Por quê? Porque cada tribo, né, tinha os seus deuses representados por conta da miscigenação de nações estrangeiras que traziam os deuses estranhos. Então, essa concubina, né, repartida em 12, ela vem representar
no contexto simbólico de Israel, essa fragmentação de Israel, esse abandono de Israel, essa corrupção de Israel, esse desleixo da liderança para com Israel, a falta de Deus ali, a falta do ensino, a falta do compromisso com a sociedade. E aí, assim, no contexto teológico e histórico, existe também o que a gente ainda não chegou lá, mas que a gente vai chegar, uma relação com o exílio, né? Porque depois de todos os reis que passam, né, Israel é levado a exilado, vai para o exílio. Eles vão cativos primeiro, né? A tribo do norte vai embora com Nabucodonosor, né? A tribo do sul também é levada cativa e depois tem o exílio. E aí tem uma conexão, né, com isso. O que é? De novo, explica a total decadência de Israel. Por quê? Porque por mais que existissem todos os profetas, tanto na divisão dos reinos, e os profetas falavam para o povo se redimir, para o povo seguir a Deus, para o povo se voltar a Deus, né? E nós vamos ver o profeta Elias, que foi um dos principais personagens nesse contexto da separação dos reinos, porque é um cara que vem trazer, um profeta que vem trazer ao povo de Israel que existe um Deus e não um Baal que eles adoravam, né? E denuncia, né, toda a corrupção e a injustiça que tinha dentro do povo de Israel, né? Bom, tem relação com os profetas? Tem relação com os profetas, né? E a gente vai ver o tema semelhante em Jeremias e Ezequiel. Todos os profetas, quando eles vêm falar ao povo de Israel, eles vêm falar justamente disso, da corrupção religiosa, né? Por quê? Porque Israel se torna filhos de Baal, Astarote, os deuses estranhos, né? Traz o que de novo? Traz o Egito para cá, oprime os vulneráveis, abandono da justiça. Se você for pegar todo o nosso estudo, de novo a mesma coisa, é o tempo todo isso acontecendo. Existe um tempo, vamos dizer assim, de ajuntamento e avivamento. Sim. Aí passa-se aquela geração, acaba, aí vai embora. Aí daqui a pouco alguém resgata, porque tem os restos mortais, né, vamos dizer assim, que revive, aí alguém resgata e vê. Mas isso é assim, são centenas de anos depois. Centenas e centenas, porque isso não acontece aí, então, esse ano e o ano. Não. Isso são assim, são 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos e se perde. Imagina, nós estamos querendo 2026, são 2026 anos depois de Cristo. Então a história se repete, e há a corrupção religiosa, e há os falsos profetas, e hoje não mudou, gente. Não. Você olha para uma sociedade nossa, uma sociedade extremamente violenta, uma corrupção política, não estou falando de partidos, mas é uma corrupção generalizada, é uma corrupção social, é uma nação desunida, é uma falta de justiça. Sim. Não, né? Quem tem que cuidar não cuida, né? Nós somos um povo, uma nação abandonada, né? Cada um por si, Deus por todos. Não tem o sistema colaborativo, não tem, né? Não tem mais, assim, é o que a gente mais fala. As pessoas estão cada vez mais frias, mais egoístas. Aí você para e fala assim, mas eu também tô. Começa a virar normal. Sim. É normal se ter tanta violência, é normal você não gostar do outro, é normal você não ajudar o outro, é normal e tá virando normal. É o que estava acontecendo.